Então, boa noite mais uma vez. Botei aqui um título: Formadores de Opinião Intelectual Orgânico. O que vocês entendem por um formador de opinião? Boa noite. O que seria um formador de opinião? Boa noite. Boa noite, professor. Você tem uma ideia? Datena é um formador de opinião? Parece que sim, né? Datena é um formador de opinião. Então, como é que é o nome daquela menina que faz aquele programa de manhã? Fátima Bernardes. Talvez seja uma formadora de opinião, né? Então, um formador de opinião, o nome já diz tudo, é uma pessoa que contribui para a formação da média, né? Da opinião média das pessoas. Então, essas pessoas são consideradas formadoras de opinião. Quando a gente fala de formadores de opinião, a gente fala de pessoas que atuam no mercado da comunicação e a comunicação já diz tudo, é um mercado, né? É um mercado onde a opinião tem preço, né? Onde a opinião tem um valor de mercado. Um cara que trabalha na Globo News, por exemplo, ele não pode chegar lá e falar que ele é contra o tripé econômico. Já ouviu falar disso? Desse palavrão? O tripé econômico, que foi fundamentado lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, se o cara for formador de opinião, ele for trabalhar na Globo News e de repente ele falar contra o tripé econômico, ele corre sérios riscos de ser demitido. Porque por mais que essas empresas trabalhem no espaço democrático, existe a liberdade de imprensa e existe a liberdade de empresa. As empresas jornalísticas têm seus interesses. Então, quando Fernando Henrique propôs o tripé econômico, ele disse que uma das bases do tripé econômico seria o equilíbrio fiscal, ou seja, o Estado não pode gastar mais do que arrecada. E a gente segue essa lógica como se o Estado fosse a casa da gente, né? Na sua casa, se você gastar mais do que você arrecada, você entra em crise. Só que o Estado, por mais que pareça estranho, o Estado não é a nossa casa. A administração pública não é a mesma coisa de administração de um botequim, de uma loja, por razões simples e objetivas. Uma loja fale, uma família pode se desentender, uma loja fale, uma padaria pode fechar. O Estado fecha? O Estado não fecha. O país não fecha. Então, quando você fala da lógica do mercado, de uma padaria, e compara com a lógica do Estado, você está cometendo um erro, porque o Estado não fale. A padaria fale. Mas o Estado não fale. Tanto não fale que a maneira das pessoas investirem no Estado é diferente das pessoas investirem numa empresa privada, por exemplo. Porque o Estado não fale. O Estado não vai à falência. O Estado não quebra. O Haiti está lá. A míngua. Mas é o Haiti, continua lá há anos naquela situação. Há anos que o Haiti está assim. Mas está lá. Não quebra. Se você tivesse uma loja administrada igual o Haiti, a loja já teria quebrado, né? Então, e as grandes nações do mundo são as que mais se endividam. Estados Unidos, China. Então, essa ideia de que você tem que arrecadar mais do que gastar menos, para o Estado isso não é uma lógica geral. Mas no Brasil estabeleceu-se o chamado tripé econômico do Fernando Henrique Cardoso: equilíbrio fiscal, controle da inflação e superávit primário, né? Então,
Existe os formadores de opinião que se organizam sempre em torno disso. Pode ver que toda vez você vai ver na análise econômica o cara falando isso. Não pode gastar mais do que... O governo não pode romper o teto de gasto, o teto de gasto. Agora, se o Estado brasileiro está tão organizado assim, por que o povo está pobre? Por que o povo está empobrecendo? Já fizeram essa pergunta? As contas já não estão organizadas? Por que as pessoas mais pobres estão ficando mais pobres? E outra pergunta. Por que na pandemia o rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre? Tem como explicar? O roubo. Hã? O roubo aumentou. Existe uma coisa chamada capitalismo financeiro. E as grandes marcas hoje, o grande capital, quem tem, não investe mais na produção de bens e serviços. Tem empresas, por exemplo, de automóveis, se elas dependessem só de venda de automóvel, elas já teriam fechado. Hã? Elas já teriam quebrado se elas dependessem só da venda de automóvel. Elas vivem da marca. A marca Ford, por exemplo. A marca Ford está lá no mercado financeiro. Né? É uma marca que vale no mercado financeiro. Se você colocar dinheiro lá e a marca se valorizar, você ganha. Se ela desvalorizar, você quebra. O que o rico faz, o investidor? A crise é um negócio. A crise é um negócio. Aí você vai entrar a pandemia. Entrou a pandemia. Aí você tem uma série de empresas que faz logística de saúde. Essa empresa, evidentemente, na pandemia, ela vai o quê? Ela vai aumentar. O rico faz o quê? Bota o dinheiro ali. Então ele sabe onde ele coloca o dinheiro. Porque são empresas que se valorizam na crise. Por exemplo, eu sou locutor comercial. Também faço locução comercial às vezes, em loja. Aí, durante a crise, geralmente, durante as crises, ninguém me chama. Quem me chama? Farmácia. Por quê? Porque além de a pessoa ter que comprar o remédio, a crise adoece as pessoas. Quando a crise adoece as pessoas emocionalmente e fisicamente, elas precisam comprar remédio. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: a crise é um negócio. E por que eu estou falando do chamado tripé econômico? Porque o Brasil, ele tem dívidas com credores. E por que o Brasil não pode gastar mais do que arrecada? Porque tem que haver uma reserva para pagar os juros dessa dívida. Então, o investidor quer que esse dinheiro fique ali para que ele seja ressarcido como credor, né? Por isso que está dando maior confusão o negócio do precatório. Porque precatórios são dívidas que a justiça lhe disse, tem que pagar. E o governo quer desviar esse precatório para outros fins, né? Para não pagar para outros fins. Então está dando um tremendo de um problema. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Aqui há os formadores de opinião, e os formadores de opinião desse mercado econômico, que está sempre falando também no meio de comunicação, eles sempre falam em cima desse tripé econômico. E vou contar um segredo para vocês. Lembra quando a presidenta Dilma caiu? Você lembra de tudo que ela falou? Ela falou várias coisas. Mas você não pode mexer no tripé econômico. Você sabe o que a Dilma falou? Ela falou um palavrão. Foi ali que ela caiu. A Dilma falou nova matriz econômica. Quando ela falou nova matriz econômica, o pessoal se assustou. Que? Nova matriz econômica? E o tripé econômico? Aí ela, caiu. Que isso?
Se você falar de nova matriz econômica e for presidente, você cai. O que é esse significado disso? Oi? O que é esse significado disso? O tripé econômico é o seguinte. Fernando Henrique, quando ele entrou, ele disse o seguinte. Ele baseou a economia brasileira em 3 coisas. Superávit primário, né, que é superávit a arrecadação a mais, né? Superávit primário, equilíbrio fiscal, você não pode gastar mais do que arrecada, e controle da inflação. São 3 coisas, tripé econômico. Você não pode gastar mais do que arrecada. Então, eu falei para vocês que isso é uma coisa que serve para casa, para padaria, não necessariamente para o Estado. O Estado pode gastar mais do que arrecada. Vários estados do mundo fazem isso e não acontece nada. Então, todo presidente que vem, ele vem com essa proposta de obedecer o tripé econômico. Não pode gastar mais do que arrecada. E quando a Dilma entrou, ela falou de nova matriz econômica, ou seja, ela contrariou esse tripé econômico. A queda, na minha modestíssima, a queda da Dilma foi aí, quando ela questionou. Se você não questionar o chamado tripé econômico, você pode fazer a bobagem que for, você pode falar o que for, você pode matar vários brasileiros porque não assinou a vacina, você pode bagunçar, se você não se chocar com o famoso tripé econômico. Então, oi? Então isso se chama formação de opinião, né? Os formadores de opinião caminham em torno desse tripé econômico. E eu coloquei aqui também que além do formador de opinião, tem o intelectual orgânico. O intelectual orgânico é o cara que sempre trabalha em prol de uma instituição. Por exemplo, os intelectuais orgânicos do mercado trabalham favoráveis aos bancos. Oi? Não, são pessoas que falam sempre a favor dos bancos, dos banqueiros. Então eles são intelectuais orgânicos dos bancos. Mas nós que somos aqui os mais pobres, né? Nós não temos intelectuais orgânicos falando a nosso favor, entendeu? Então por isso que eu coloquei ali formadores de opinião e intelectuais orgânicos. Então é isso. Cadê o pessoal? Veio pouca gente hoje, né? Veio pouca gente hoje. Alguns Oi? foram embora, professor. Foram embora rápido? Alguns foram embora. Aliás, tem gente chegando agora, né? Não, Hã? aqui é todo mundo. Não, estou falando algumas turmas minhas. Tem gente chegando agora. Tá bom, botou na cara agora. Oi? Tá botando na cara agora, tá bom. Tem gente chegando agora. É problemático, né? Porque enquanto a pessoa está na tal de busca ativa, Aprendendo que é enquanto a pessoa está na tal de busca ativa, ela continua matriculada e está passando de ano, né? Mas o problema é sair da tal de busca ativa. Ele era branco? Ok? Então, vocês querem escrever? Vamos, professor.